Olá, hoje nós vamos continuar a falar sobre como precificar o seu produto se você trabalha de dentro da sua casa. Aqui você vai aprender a separar quais as contas correspondem à empresa e quais as contas correspondem ao lar. Então vamos dar continuidade que na última aula nós falamos sobre a mão de obra. Como que você calcula o valor da sua mão de obra para embutir depois no seu produto final, quando você for precificar o seu produto. Então, nós falamos da mão de obra e hoje nós vamos falar dos gastos fixos. Os gastos fixos, eles vão envolver um pouco mais de cálculos matemáticos, mas vai ser tudo explicado e eu vou dar exemplo para você. E aqui você vai saber quanto cobrar a partir das informações que nós iremos aprender. Então, nós aprendemos sobre mão de obra na aula anterior e hoje nós vamos aprender sobre os gastos fixos. Os gastos fixos. Primeiramente, você precisa saber quais são os gastos fixos. Então, você tem a água que você usa junto na casa e no trabalho, você usa a energia, é a mesma, né? Para manter a geladeira ligada, para manter o freezer ligado. Talvez o telefone, se você ainda tenha, né? O celular, o seu celular ou o celular da empresa, né? Que você usa para trabalhar. Se você paga aluguel, né? Isso tudo tem que ser embutido como gasto físico da empresa também. Não é porque você está com a sua empresa na sua casa que a conta ela tem que ser única. Ela é única, mas cada um tem a sua porcentagem, certo? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é calcular a média dos seus gastos fixos. Por exemplo, como que você calcula a média? Você vai pegar, vamos supor, 3 ou 6 contas de energia, né? Aqui no caso eu peguei 3, então a média vai ser dividida por 3. Se você pegar 6 contas de energia, a média vai ser dividida por 6. Se pegar 5 contas, a média é a soma de todas dividido por 5. Então, no caso aqui, eu peguei 3, então vai ser a soma de todas dividida por 3. Então, eu peguei aqui, eu chutei, tá? São valores fictícios. Eu coloquei aqui como janeiro, 212, fevereiro, 302 e março, 285. Então, para eu calcular a média, eu vou somar as 3 contas, que deu um total de 799, e vou dividir por 3. Você vai ter que fazer isso com todos os seus gastos, com a conta de energia, com a conta de água, com os boletos do aluguel. Tudo isso você vai ter que separar e fazer esta média, ok? Se você só tem a conta do mês anterior, então a média é ela mesma, tá certo? Então vamos lá. Agora que você calculou a média dos gastos fixos que você possui, então vamos continuar. No exemplo anterior, nós vimos que a média aí, ó, da conta de energia deu 266,33, certo? Então a média é 263 e R$ 266,33. Agora você tem que calcular quanto desse valor corresponde ao que a empresa tem que pagar, certo? Então, para você calcular, você vai pegar a média que você calculou e vai dividir pelo total de horas que você usa a energia e vai multiplicar pelo número de horas que você trabalha.
Você lembra na aula anterior, né, no vídeo anterior, que nós definimos que seriam 16 horas, né? Nós iríamos trabalhar 8 horas por dia, né? Nós definimos isso, 8 horas por dia. Só que a minha empresa, ela vai usar essa energia por 16 horas. A gente coloca, pode pôr 18 ou 16, né? Depende o que você quiser fazer aí. Eu colocando 16 significa que a hora que eu estou dormindo, eu não conto como consumo de energia. Por quê? Porque eu não fico abrindo a geladeira no meu horário que eu estou dormindo, eu não fico abrindo o freezer, eu não fico com o gás ligado, eu não fico com a luz ligada. Então, a gente conta que esse período em que você dorme não tem esse consumo. Por isso que nós colocamos 16 horas, tá? Colocamos 16 horas, que é o tempo que a gente usa, né? Essa energia, ou a água, ou o gás, né? E 8 horas que seria o tempo que nós definimos que seria o nosso tempo de serviço, certo? Então, você pode colocar ou 16 ou 18 horas, você é que decide, tá certo? O freezer, por exemplo, não conta, tá? E aí você vai fazer esse mesmo cálculo, você vai fazer tanto para o consumo de água, tanto para o telefone, tanto para o aluguel, para cada um separado, para você saber quanto que a empresa vai pagar dentro da sua conta final. Completando o nosso estudo, né? Após você calcular qual a média da sua conta, das suas contas fixas, né? Que corresponde, nós vamos saber qual a parte corresponde à da empresa e qual a parte corresponde à da casa, tá? Então, vamos lá. Você vai calcular agora quanto que a gente vai gastar por minuto, tá? Então, você vai somar tudo isso aí que você somou, dividir pelas horas que a gente trabalhou durante um mês, tá certo? E dividir por 60. Por que por 60? Porque uma hora tem 60 minutos. E eu quero saber o meu custo por minuto. Se eu souber o meu custo por minuto, eu vou poder colocar esse valor no meu cálculo final do tempo que eu gasto para produzir a minha receita. Então, é por isso que é por minuto, que daí é mais fácil. Por exemplo, se você trabalha 1h10 para produzir a receita, 1h20, é mais fácil para você calcular, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo de como que isso aí vai funcionar, tá? De cada um separadamente, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, eu vou colocar um exemplo, tá? Que a minha energia, eu consumi R$100, a média, né? A média das minhas contas de energia deu 100, a média da minha conta de água deu 80, a média do meu gás deu 120, e aqui eu embuti o MEI, tá? Eu não embuti o valor do aluguel, porque eu estou considerando que eu moro em casa própria, mas nada impede de você colocar aqui também o aluguel, se você também paga aluguel, né? E aqui eu coloquei o MEI é a taxa que a gente paga, né? Por ser microempreendedor individual. Então, eu coloquei esse valor, que é R$60, que é o que eu pago hoje, que é um gasto fixo que eu tenho para eu manter o meu CNPJ, tá? Então, nós vimos lá atrás, né? Nós já vimos que a energia, a gente usa a energia para o nosso trabalho durante 16 horas. O horário que a gente dorme, a gente não conta como consumo, porque não abre geladeira, não abre o freezer, não gasta o gás. Então,
nós consideramos que nós usamos a energia por 16 horas. A mesma coisa vai ser para todos os outros itens. Então, eu vou pegar a minha média e vou dividir por essas 16 horas. Achei um valor. O que esse 100 é a média da energia, 16 horas é as horas que você usa essa energia. A mesma coisa vai ser para água, as horas que você usa a água, usa o gás, tá? E a gente vai multiplicar por 8, por que por 8? 8 é o número de horas que nós definimos que nós vamos trabalhar por dia. 8 horas por dia. Aí eu cheguei no valor de R$ 50,08. Eu tenho que fazer isso para todos eles. Então, vamos lá. Então, eu fiz para minha conta de energia, tá aqui, dividi por 16, multipliquei por 8, fiz para minha conta de água, 16 é o tempo que eu considero que eu uso, né? E 8 é a hora que eu trabalho, é o número de horas que eu trabalho, tá? Então, a água, o gás, o MEI não precisa calcular, porque o MEI é um valor fixo, né? Todo mês é a mesma coisa. Então, eu peguei os valores que a gente calculou da média lá atrás e fiz o cálculo, tá? Esse cálculo aqui. Então, eu cheguei nesses valores aqui e do MEI. Cheguei nesses valores. Peguei a água, peguei o gás, dividi por 16, que é o número de horas que eu uso, né? Que só não considero a hora que estou dormindo, e 8 horas é o tempo, número de horas que eu trabalho. Feito para cada um, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, né? Vou somar os valores. Então, nós fizemos as contas para cada um. Isso aqui eu peguei do slide anterior, né? Eu vou somar. Somando, eu tenho R$ 210,08. Eu somei a energia, a água, o gás e o MEI. Deu 210. Então, tá. Eu somei tudo, deu 210. Agora, eu vou dividir por 160. Por que 160? Porque é o número de horas que eu trabalho no mês. Nós definimos lá atrás, no outro slide, que nós trabalhamos 8 horas por dia durante 20 dias no mês. Nós definimos isso. 8 horas por dia durante 20 dias. Então, nós trabalhamos ao todo 160 horas. Então, eu vou pegar esse valor que eu tenho, que é esta soma, vou dividir por 160, que é o total de horas, e eu vou ter 1,313. Esse valor eu vou dividir por 60. Por que eu vou dividir por 60? Porque eu quero o valor em minutos, ok? Eu quero em minutos, então tem que ser 60. Então, significa que eu vou ter 0,021. O que é esse 0,021? 0,021 é o valor que eu gasto por minuto de água, energia, gás. Então, com esse valor, vai ficar fácil para a gente cobrar depois, né? Do cliente, embutir no nosso preço do nosso produto final o valor que eu vou cobrar. Então, nós concluímos lá que 0,021 reais centavos é o valor do que eu tenho de gasto fixo dentro da minha empresa, dentro da minha casa, certo? Por minuto, 0,021 por minuto. Então, olha lá, esse é o valor gasto por minuto, por a gente estar trabalhando em casa. Então, como que eu vou saber, como que eu vou colocar esse valor na minha receita? Lembra no outro slide, nós colocamos que nós vamos gastar 2 horas para fazer uma receita de brigadeiro. Lembra que nós estávamos calculando a mão de obra? Então, naquele cálculo das 2 horas para fazer a receita do brigadeiro, nós calculamos a mão de obra e agora estamos calculando o gasto fixo.
Se eu trabalhei 2 horas, quantos minutos tem 2 horas? Tem 120 minutos. Então, 120 vezes 0,021. Então, 2,52. Por que 120? Porque 120 minutos, 1 hora tem 60 minutos. Então, 2 horas tem 120 minutos. Então, como esse cálculo que eu cheguei nesse valor aqui, esse valor que eu cheguei aqui, lembra que a gente dividiu por 60 para poder ter minutos? Então, como eu tenho minutos, eu tenho que trabalhar com minutos. Então, 2 horas, 120 minutos, tá? Vai dar 2,52. Então, 2,52 é o valor que eu devo somar como gasto fixo para o meu trabalho de 2 horas na produção dos meus brigadeiros, tá? Então, aqui eu tenho o gasto fixo dessa receita. No slide anterior, nós calculamos o valor da mão de obra desta receita. E agora, eu tenho o valor do gasto fixo desta receita. Se você tiver uma receita que você vai gastar 4 horas, por exemplo, então você vai gastar 4 horas. Então, você vai gastar 240 minutos. Então, eu vou pegar esse 240 e multiplicar por 0,021. Este valor aqui, ele vai ser fixo durante esse mês. No próximo mês que você tiver mais uma conta, né? Você vai ter que recalcular de novo essa média desse gasto fixo, fazer os cálculos tudo de novo, ok? Então, é o que eu falei, ele é mais complicado, mas esse aqui é um valor exato do que você gasta na produção da sua receita. No primeiro slide, eu coloquei uma média. Este aqui não, este é o valor exato. E no próximo vídeo, no outro vídeo, nós vamos ver os outros itens que a gente vai trabalhar, que é a matéria-prima e o último vídeo que vai falar sobre o lucro. Então, anota tudo, assiste esse slide novamente, anota tudo e vai calculando tudo que você tem aí na sua casa, todos os seus valores. Então, é isso aí, por hoje é isso, até o próximo vídeo e obrigado.